Irmãos, hoje, se você nunca leu um livro da Bíblia inteiro, hoje você vai sair daqui com um livro da Bíblia lido. Hoje nós vamos ler um livro todo da Bíblia. Então, pode se preparar aí no seu banco, tá? Que hoje vai ser longa-metragem. Nós vamos ler Filemão hoje. Mas é um livro inteiro. Filemão tem na Bíblia, hein? Nós vamos ler Filemão, um livro todo hoje. Então, Filemão começa assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Mando-o de volta a ti, a ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, eu o pagarei. Para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim me deve. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-se o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossa oração, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Lemos um livro da Bíblia, todinho. Irmãos, às vezes, as pessoas, para se esconder, eles vão para um lugar onde tem muita gente. Parece um paradoxo isso, né? Deveria ir para um lugar recluso, mas para se esconder, eu vou para um lugar onde tem muita gente. Eu me escondo no meio de muita gente. E parece-me que Onésimo fez justamente isso. Para se esconder de Filemão, ele foi para um lugar onde tinha muita gente. Ele foi para Roma. De Roma a Colossos, que é onde a igreja, ou onde Filemão morava, 2.000 quilômetros aproximadamente. Então, esse cidadão, esse escravo, ele sai da casa de Filemão e anda de barco, a pé, 2.000 quilômetros para se esconder do teu Senhor. Ele deixa transparecer que seria esta a fuga dele, ou seja, eu vou sair da casa de Filemão, porque ele cometeu alguma coisa ali, e ele foge de Filemão e ele vai se esconder justamente em Roma.
Parece-me pela palavra que ele cometeu algum crime. A gente não sabe se ele roubou, mas o versículo 18 diz alguma coisa nesse sentido. Ele diz assim: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Nós não sabemos o que é isso. A Bíblia não deixa clara. Alguns historiadores, comentaristas, estudiosos, dizem que ele roubou Filemão, ou ele causou algum tipo de prejuízo a Filemão, mas nós não sabemos. O certo é que ele devia alguma coisa para Filemão. E Paulo, quando escreve, diz: se ele fez alguma coisa, se ele te causou algum dano, você lança-o na minha conta, porque eu vou pagar. Ele não tem condições de pagar e eu vou pagar. Talvez Onésimo pudesse imaginar que ele estivesse seguro na capital do império. Eu vou estar em Roma, uma cidade populosa, uma cidade que tem muita gente, muita coisa para fazer. Eu posso arrumar um emprego disfarçado e eu posso me esconder do meu Senhor. Nós podemos lembrar que naquela época não tinha internet, WhatsApp, telefone, não tinha nada disso. Eu não podia tirar uma foto aqui e mandar um WhatsApp para o cara: tá vendo aquele teu escravo? Ele está aqui, achei. Então, não tinha. Então, ele queria se esconder justamente naquela cidade. Nós não sabemos o motivo também, mas em Roma, Onésimo foi preso. Ele foge de Filemão e ele chega em Roma, e lá ele foi preso em Roma. E ele foi preso e ele foi colocado na cadeia. E quem que estava na cadeia? Paulo. E com Paulo ele tinha duas opções: ou ouvia do Evangelho, ou ouvia do Evangelho. Porque pensa num pregador de língua afiada. Pensa num que não perdia as oportunidades. Na cadeia, Onésimo se torna cristão. Olha aí o que diz o versículo 10, Paulo falando: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Na cadeia, Paulo prega o evangelho para Onésimo, e esse homem, esse escravo, ele crê no evangelho, ele crê em Cristo Jesus, e ele se torna um cristão. Muitas vezes os planos de Deus são difíceis de entender, não é verdade? Como que nós poderíamos imaginar um escravo lá da casa de Filemão, anda 2.000 quilômetros para se esconder, e contra Paulo ouve do evangelho e é convertido pelo Senhor? Isso porque nós somos limitados na nossa mente, ou metida besta, porque nós às vezes selecionamos quem tem que crer, não é verdade? Não, eu vou pregar para o Punch porque o Punch jamais vai crer, não vai crer. E às vezes a gente não prega o evangelho para uma pessoa porque a gente acha que aquela pessoa não vai crer. Mas quem sou eu e você para dizer quem crê? Ou poxa, usei você, mas só na amizade. Quem sou eu e você para dizer esse crê e aquele não crê? Quem sou eu ou quem é você para dizer: puxa, eu preciso selecionar as pessoas para quem eu prego o evangelho, porque aquele fulano ali talvez não vá ter compreensão suficiente para crer no evangelho. Será que se nós estivéssemos na frente de Onésimo, nós pregaríamos o evangelho para ele? Mas com Paulo não escapava um. Certa vez ele fala assim que os soldados que ficavam guardando ele, todos ouviram do evangelho. A guarda pretoriana que ficava guardando Paulo lá, ouviu falar do evangelho. Os presos que ficaram com ele lá em Atos 16, ouviram falar do evangelho. Estava lá amarrado pelos pés, pregando o evangelho. Eu olho para a vida de Paulo assim, dá uma sensação de inutilidade, porque o homem pregava a vida, era pregar o evangelho, não importava literalmente situação, era para reis, não era para reis, era para escravo, para qualquer pessoa, ele pregava o evangelho. E isso deve ser a nossa postura, pregar o evangelho. Pois é, só algumas histórias aqui. O destinatário da carta é Filemão, e aí no começo ele fala de Áfia. Áfia é esposa de Filemão, e ele fala de Arquipo. Alguns estudiosos dizem que Arquipo era filho de Filemão e Áfia, mas não cravamos isso porque nós não temos certeza. O certo é que Arquipo era o pastor da igreja que estava na casa de Filemão. E é interessante que, se você analisar, a igreja da carta de Colossos, ou aos Colossenses, é a mesma igreja que está na casa de Filemão.
Até o quarto século, as igrejas não tinham templos que nem este, ou que nem os templos que nós conhecemos. As igrejas se reuniam nas casas. E a igreja ali em Colossos se reunia na casa de Filemão. Olha aqui, quando Paulo faz referência a Arquipo, ele já fazia essa referência no livro de Colossenses. Olha lá, quando ele diz em Colossenses 4,17, diz: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Ou seja, Arquipo era o pastor da igreja. Filemão era esposo de Áfia e Arquipo era o pastor da igreja. Um homem que sabia quem estava no controle da vida dele era Paulo. Muitas vezes, até o pastor Hélio falou hoje de manhã, nós cremos que Deus está no controle das nossas vidas, mas acontecem algumas situações que nós não nos desesperamos, mas nós ficamos muito preocupados. Só que Paulo, ele tinha certeza de que Deus estava no controle da vida dele, e a atitude dele como crente demonstrava isso. Olha só, Filemão 1:2, quando ele diz assim, ó: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Paulo escreve essa carta quando ele estava preso em Roma. Ele estava preso e ele escreveu essa carta. O interessante é que ele não diz prisioneiro de César, ele não diz prisioneiro de Roma, ele não diz prisioneiro disso, prisioneiro daquilo, ele diz prisioneiro de Cristo. Por que ele fala prisioneiro de Cristo? Porque ele sabia quem estava no controle da vida dele. Ele sabia que ele estava ali fisicamente prisioneiro de homens, mas ele era liberto em Cristo Jesus. Aquela prisão não o impedia de continuar pregando o evangelho. A prisão de Paulo era uma prisão por tempo determinado, a gente sabe disso, mas ele diz prisioneiro de Cristo e não prisioneiro do império ou prisioneiro de César. Isso porque ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Isso é Romanos 8:28, quando nós lemos lá, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós já falamos aqui que este bem não é bem-estar, não é só para você se sentir bem. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Irmãos, Paulo sabia disso, porque ele escreveu isso em Romanos. Ele sabia que a prisão dele concorria para o bem daqueles que amam a Deus. Ele gerava pessoas na prisão, ele pregava o evangelho na prisão. Então não era a situação que desmotivava Paulo, nada tirava o foco daquele homem que tinha no seu DNA o evangelho. E ele fala sobre isso em Efésios também, quando ele diz assim, ó: por esta carta eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Então, a prisão dele era uma prisão que ele considerava que era uma prisão de Cristo Jesus. Porque ele estava preso por causa da pregação do evangelho. Ele não estava preso porque ele tinha roubado nada, ele não tinha matado ninguém, ele não tinha defraudado ninguém. Ele estava preso por causa da pregação do evangelho. Então ele diz, prisioneiro de Cristo Jesus. Voltando para Filemão, ele era um colaborador da igreja, ele ajudava os irmãos, e ele era um crente em Jesus Cristo. Filemão era crente em Jesus Cristo. Se nós fizermos uma leitura rápida dessa carta, nós vamos até achar que essa igreja na casa de Filemão, ela foi estabelecida, ela foi fundada por Paulo. Não dá a impressão? Se a gente olhar bem rapidamente, parece que essa igreja em Colossos, ela foi criada por Paulo, ela foi fundada por Paulo, só que ela não foi. Não foi Paulo que criou essa igreja, não foi Paulo que fundou essa igreja lá na casa de Filemão ou na cidade de Colossos. Quem montou essa igreja foi Epáfras. E Paulo fala justamente isso. Olha aí, Colossenses 1:17. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado e conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Foi Epáfras que anunciou o evangelho.
Aí eu pergunto para vocês, antes que você deve estar perguntando aí, peraí, se foi Epáfras que pregou o evangelho e fundou a igreja, como é que Filemão ouviu do evangelho? Se Paulo nunca tinha ido lá. Como é que Filemão ouviu do evangelho? Simples. Atos 19:10. Durou isto, ou seja, a morada de Paulo em Éfeso, durou isso por espaço de 2 anos, dando o ensejo de que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ou seja, Paulo ficou em Éfeso, morou em Éfeso durante 2 anos. E durante esses 2 anos, todos os habitantes da região ouviram do evangelho. Colossos ficava a 200 quilômetros de Éfeso. Filemão ouviu o evangelho de Paulo em Éfeso. E eles se tornaram amigos, a ponto de que Filemão, ele é filho espiritual de Paulo. Ele ouviu o evangelho através da pregação de Paulo. E Paulo, ele dá testemunhos de Filemão. Ele fala sobre essa pessoa. Filemão 4:5, ele fala assim: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Opa, lembrando sempre de ti nas minhas orações. A primeira postura é um testemunho que ele fala, mas ele se coloca: eu oro por você constantemente. Mais um evangelho na carta de Filemão, uma postura nossa como cristãos. Nós oramos pelos nossos irmãos? Não precisa me responder. Se não oramos, é uma falha muito grave nossa. Nós, vou usar esse termo aqui, por favor, entenda, nós pagamos o preço. Quantas vezes que nós oramos pelos nossos irmãos? Nós temos uma reunião aqui, começa às 6 horas, 6 e pouquinho, para nós orarmos pelas pessoas. 3, 4 pessoas. Não precisa vir, pode fazer isso na sua casa. Você ora pelos seus irmãos? Você ora pelo pastor, pelas pessoas que você ora pela tua família? Você ora pelo teu esposo? Você ora pela tua esposa? Você ora pelo teu filho? Você não, nós. Nós fazemos isso, irmãos. E quando eu falo assim para você, irmão, e quando você diz assim para mim, irmão, você está dando liberdade de eu falar isso com você. Porque irmão não é só um chavão, ô irmão Daniel, irmão, você está, não se meta na minha vida. Não, se eu estou falando para você, irmão, e você está dizendo para mim, irmão, você está dizendo, olha, cuida de mim que eu vou cuidar de você. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Então, o que Paulo diz, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Opa, que coisa maravilhosa. Paulo dá testemunho desse homem, de Filemão, pelas suas características, e as 2 principais características que Paulo fala que ele tem é fé e amor. Fé e amor, as 2 características de um cristão genuíno, verdadeiro, fé e amor. Mas por que fé e amor? Porque a fé nos conecta com o Pai e o amor nos conecta com o nosso irmão. E ele fala aqui, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, ou todos os irmãos da igreja. Fé e amor, irmãos, são 2 características do cristão. E além disso, Paulo destaca mais 3 características deste colaborador do evangelho. Primeira, ele abriu a casa dele para ter uma igreja. Ele diz, a igreja se reúne na minha casa. Segundo, a hospitalidade dele. Por quê? Porque 22 de Filemão diz assim, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo, quando viajava para aquela região, ficava hospedado na casa de Filemão. Então, além de ser um irmão que tinha fé e amava a igreja, além de ele hospedar a igreja na casa dele, abrir a porta para ter uma igreja na casa dele, ele era uma pessoa que hospedavam as pessoas, que ele gostava de receber, ele praticava a hospitalidade. E Paulo diz, prepara-me pousada, porque quando eu for aí nessa região, eu vou ficar na tua casa. O cuidado, irmãos,
para com os irmãos, o cuidado para com a igreja, o amor para com os irmãos, a fé para com o Senhor, são características básicas de todo o cristão, de todo e qualquer cristão. E ainda ele diz mais, o amor que ele tinha para com Filemão. Olha aí Filemão 7, ele diz assim: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Ou seja, Filemão, você testemunha de Cristo na tua região. O coração dos irmãos, eles foram reanimados por teu intermédio, ou seja, você anuncia o evangelho por palavras e por comportamento. Você tem sido um exemplo aí na tua igreja, na fé e no amor. Quando eu li essa carta, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. E com essa postura, talvez Paulo tivesse certeza de que Filemão iria receber Onésimo como irmão. Talvez ele tivesse certeza disso, que aquele filho espiritual dele fosse receber aquele antigo escravo como filho. Mas nós não sabemos se isso poderia realmente acontecer. Paulo não estava tentando, irmãos, encobrir os erros de Onésimo. Ele não estava passando a mão na cabeça de Onésimo. Ele não estava tentando massagear tampouco o ego de Filemão. Ele não estava fazendo todas esses elogios para Filemão, para massagear o ego de Filemão, para depois fazer um pedido para ele. Paulo não precisava fazer, mesmo porque quando a gente lê a carta dele, a gente sabe que Paulo não faz isso. Ele já vem e já tiver que dar bordoada, ele já dá bordoada direto. Pois é, ele não faz esse tipo de situação, ele não massageia o ego de Filemão. Pelo contrário, ele estava enviando Onésimo de volta ao seu Senhor para ter uma reconciliação. E aí entra o tema da mensagem, uma reconciliação improvável. Por que é improvável? Porque nós estamos falando de um escravo fugitivo que está voltando para a casa do seu Senhor. Você acha que haveria uma reconciliação provável? Quando um escravo fugia e ele era encontrado, o seu senhor poderia fazer com ele várias coisas, entre elas matá-lo. Poderia açoitá-lo severamente, poderia colocá-lo para trabalhos forçados até que ele desfalecesse e morresse, ou poderia matá-lo diretamente. Ele era uma propriedade daquele senhor. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que haveria uma reconciliação tranquila com a volta de Onésimo? Com a volta de Onésimo, escravo, não com a volta de Onésimo, crente. Certamente Filemão procurou pelo seu escravo durante muito tempo, porque era valioso um escravo na época. Não era barato, ainda mais se fosse um bom escravo, que trabalhasse muito. Paulo está devolvendo Onésimo a Filemão não mais como um escravo. Agora ele está devolvendo como um irmão. E ele fala como um irmão caríssimo. Ele está devolvendo não mais como um escravo de Filemão. Ele está devolvendo como um irmão em Cristo Jesus. O nome Onésimo, sabe o que significa o nome Onésimo? Útil. O nome Onésimo significa útil. E olha que Paulo escreve em Filemão 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Ele faz um jogo de palavras maravilhoso. Ele era inútil para você, ele era um escravo que não tinha valor para você, ele era um inútil, só que agora ele é útil, e não só para você, ele é útil para mim também. Paulo estava deixando Filemão escolher a forma de agir para Onésimo. Ele podia escolher como que ele ia atuar no retorno deste homem. No versículo 8, Paulo fala que o amor entre eles dava-lhe a liberdade de exigir, de exigir mesmo a obediência de Filemão. Sabe por quê? Porque quando Paulo diz assim, para que você não me deve até a sua vida. Ou seja, Filemão foi convertido pela pregação de Paulo. Então, Paulo era pai espiritual de Filemão.
Como se fosse hoje, Filemão estava condenado ao inferno. E agora ele vai para o céu, porque ele é um homem crente. Paulo diz assim, você me deve até a sua vida. Porque se não fosse pela misericórdia do Senhor, você estava no seu engano ainda. E você ia para o inferno. Então eu tenho a liberdade de poder exigir isso de você. Mas eu prefiro pedir. É melhor pedir. É melhor pedir do que exigir. Olha o que ele diz no versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Paulo deixa para Filemão escolher a coisa certa. Ele podia escolher. E a obediência cristã, a nossa obediência, irmãos, ela deve ser feita de forma espontânea e não forçada. Forçado é religião. Forçado é religião. A graça, ela nos conduz graciosamente para o Pai. Quando é forçado, quando eu tenho que fazer, é religião. Quando eu faço espontaneamente, é graça. É aquilo que Paulo diz. Trabalhei mais do que todos. Se parasse o versículo aí, era religião. Mas ele também diz, não eu, mas a graça. Aí é graça. Não eu, mas a graça. A religião, ela te exige e você precisa fazer, ou deixar de fazer, A graça, ela te conduz graciosamente para aquilo que o Pai tem preparado para nós. A volta de Onésimo para Filemão não foi mais como um escravo, porém como um irmão caríssimo, quando eu acabei de falar. Olha aí o 16. Não como escravo, antes muito mais de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Acabou aquele relacionamento de patrão e escravo. Agora é irmão. Agora é irmão. Acabou a chibatada. Agora é o abraço. Acabou o açoite. Agora é o ósculo santo. Acabou a severidade. Acabou a lei. Agora é a graça. É o amor. É a compreensão. Agora, o tratamento é de irmão. O relacionamento não é mais de patrão e empregado, ou de patrão e escravo, mas de um irmão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque os dois tinham um único Pai, Deus, e um único Senhor, Jesus Cristo. Onésimo deixa de ter o seu senhor Filemão e passa a ter como Senhor Jesus Cristo. Filemão deixa de ser senhor de Onésimo e passa a ser servo de Jesus Cristo. Os dois têm um único Senhor, Jesus Cristo. Abriu-se o relacionamento. Não existe mais patrão e empregado. O relacionamento, irmãos, desses dois, na graça, ele ultrapassa a barreira da carne. Ultrapassa a barreira da carne, passa a ser espiritual. Agora são irmãos em Cristo Jesus. Patrão e escravos são agora escravos de um único Senhor, libertos pelas algemas da graça. Senhor e escravo são escravos de um único Senhor, Cristo Jesus. E agora eles foram libertos pelas algemas do Evangelho, ou pelas algemas da graça. Agora eles não são mais escravos, eles são escravos de Cristo Jesus. Como é gostoso ser escravo de Cristo Jesus. Como é gostoso servir este Senhor maravilhoso, de eu poder me chegar diante dele, orar em nome dele, sabendo que ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador, só que ele também é meu Senhor. E quando ele é meu Senhor, o Flávio sai e a vontade de Cristo estabelece. Quando ele é teu Senhor, sai a tua vontade e entra dele, que é boa, agradável e perfeita.
nas nossas vidas. E Paulo diz assim para Filemão, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Que situação. Colocou Filemão numa situação complicada, hein? Se você me consideras como companheiro, recebe Onésimo, tá? Rapaz do céu, o que Filemão ia fazer? Nada. Por que isso? Por que Paulo fala isso? Porque lembra que nós falamos que ele também é prisioneiro de Cristo Jesus. Ele disse lá no começo, um escravo liberto pela graça do Senhor, portanto um escravo livre. Um homem que tinha sido escravo do pecado, um homem que tinha sido escravo da religião, um homem que tinha sido escravo dos rituais, do farisaísmo e que foi liberto pelas algemas do evangelho. Esse era Paulo. Ele sabia o que era ser escravo, porque ele tinha sido escravo de toda uma religião, só que depois ele foi liberto por Cristo. Um homem que conhecia Deus e sabia de onde ele tinha sido libertado. Conhecer a Deus. D.A. Carson, no seu livro Um Chamado à Reforma Espiritual, diz assim, a coisa que mais precisamos, e isso é uma urgência, é o conhecimento mais profundo de Deus. E aí ele termina essa frase dizendo o seguinte, quando falamos deste assunto, a nossa cultura é atrofiada espiritualmente. Conhecer a Deus, conhecer o meu Senhor, conhecer o meu Salvador. Como que eu conheço a Deus? Como que eu conheço mais de Deus? É me relacionando com Ele. Não tem outra forma. Não é por abrir a cabeça e enfiar alguma coisa. Não vai ser possível. É me relacionando com Ele. Muito bem. Até aqui foi a introdução. Agora nós vamos chegar no ápice. E o evangelho em Filemão? Até agora eu falei história, né? Contei um monte aqui de história para vocês. E o evangelho em Filemão? Será que tem Cristo em Filemão? Será que nós conseguimos encontrar Cristo em Filemão? Nós conseguimos encontrar o evangelho em Filemão? Ou será que essa história se encerra por aqui? Primeiro ponto. Como o evangelho pode transformar uma pessoa? Como pode o evangelho transformar uma pessoa tão profundamente? A gente estava conversando no grupo e a gente, vira e mexe, a gente chega nessa pergunta sem resposta, que é o seguinte, como é que pode? Ontem você não tinha interesse nenhum por nada. Ontem você desprezava, ontem você ridicularizava, você zombava, você xingava, até maltratava. Hoje você tem um interesse tremendo por isso. Ontem você não queria nem saber de Deus, hoje você se preocupa, hoje você quer. Como é que pode um negócio desse? O que acontece se você é o mesmo? Como é que o evangelho pode transformar tão radicalmente uma pessoa? Pode pegar um escravo e transformar num cristão. Como pode fazer isso? Quando nós olhamos para Romanos 1,16, nós vemos assim que, Paulo dizendo, eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, o evangelho é o poder de Deus. É o Espírito Santo que faz essas coisas. Nós não temos poder para fazer isso. O impacto generador do evangelho na vida de uma pessoa é impressionante. Quando uma pessoa é convertida, não quando ela se converte, quando ela é convertida, o impacto do evangelho na vida daquela pessoa é notório, é impactante, é fenomenal, é visível. E quem consegue explicar isso, a não ser o Espírito Santo? Olha o que diz 1 Coríntios 1, 18, 19, que diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Quem consegue explicar? Qual sábio que consegue explicar a ação do Espírito? Qual entendido
que conseguem explicar a conversão de um coração. Qual consegue, a não ser o Espírito Santo de Deus? Segundo, da mesma forma que Onésimo era escravo, eu e você éramos escravos também. A Bíblia diz: quem comete pecado é escravo do pecado. Da mesma forma que Onésimo era um escravo de Filemão, eu e você éramos escravos do mundo. Efésios 2:1 diz: ele nos vivificou, ou ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Esta era a minha situação e a tua situação antes de você crer, irmão e irmã. Não se engane, não se engane. Antes de você crer, antes do Espírito Santo fazer um trabalho impactante no seu coração, a tua situação era essa aqui. A mesma situação de Onésimo. Nós éramos escravos do mundo, do pecado. Se você ler aqui Efésios, na hora que você chegar no 3, no versículo 3, ou no 2 ali, você vai dizer assim, ele vai dizer assim: e nós éramos filhos da ira. Você quer que eu traduza para você o que é filho da ira ou não? É do diabo mesmo. E éramos filhos da ira. Não é só eu não, todos vocês nasceram assim, filhos da ira. Onésimo era assim, e você também era assim. Da mesma forma que Onésimo fugiu do Senhor, nós fugíamos de Deus. Nós fugíamos do Senhor, nós não queríamos a Deus, nós seguimos o que os nossos pais fizeram no jardim do Éden, fugíamos de Deus. Nos escondíamos atrás das árvores quando Deus chamava você. Da mesma forma que a rebeldia de Onésimo separou ele de Filemão, a nossa rebeldia nos separa de nosso Deus. Para Onésimo teve solução, para você tem solução, se você ainda não crê. Para você que já crê, teve solução também. Para você que ainda não crê, que talvez esteja nos assistindo pela internet, que às vezes esteja desesperado, dizendo: não tem solução para mim. Eu quero dizer para você, eu não sei quem falou isso, mas eu vou dizer que é mentira. Tem solução para você. Cristo é a solução para você. Terceiro ponto. O Evangelho transforma o menos improvável. A reconciliação de Onésimo com Filemão teve um mediador, Paulo. A nossa reconciliação com Deus teve um mediador também, Cristo Jesus. Se não houvesse um mediador, não havia reconciliação. Veja o que Paulo diz em Colossenses 1:19 e 20. Porque aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Irmão querido, se não fosse por Cristo Jesus, nós não seríamos reconciliados com o Pai. Se não fosse por Cristo Jesus derramando sangue naquela cruz, nós continuaríamos inimigos de Deus, escravos do pecado, filhos do diabo. Da mesma forma que Paulo agiu como mediador entre Filemão e Onésimo, Cristo foi o nosso mediador. E não é uma mediação passageira, transitória, que se repete, é para sempre. É para sempre, não precisa ser refeita. Ele morreu, nós estamos estudando Hebreus, ele fez isso uma única vez e para sempre. Saiba que hoje você pode orar ao Pai através do mediador, não é de um mediador, é do mediador, que é Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo, é isso que nós estamos falando. Jesus, muito obrigado pela sua mediação. Uma vez reconciliados, nós não somos mais inimigos, nós temos paz com Deus. Uma vez reconciliados com Ele, nós andamos com Ele.
Colossenses 2,6, portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Se nós fomos reconciliados com Ele, nós andamos com Ele. Se nós fomos reconciliados com Ele, nós estamos edificados, arraigados, cimentados nele. Colossenses 2,7, arraigados, edificados nele. Quem que é este nele? É Cristo. E confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Uma vez reconciliados com Ele, é porque nós morremos com Ele. Colossenses 2,20, se estáis morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças como se vivesse no mundo? Por quê que nós ainda ficamos sujeitos às ordenanças do mundo, se nós que já morremos com Cristo e já ressuscitamos com Ele para uma nova vida, as coisas velhas ficaram para trás, a natureza adâmica, perversa, caída, foi para a cruz, e quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida, irmãos. Eu digo que eu não gosto de usar essa frase, mas vou usar de novo. Toma posse disso, que nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Se você crê em Cristo Jesus como teu Salvador, Senhor, você é filho de Deus. Você já parou para pensar o que é ser filho de Deus? Uma vez reconciliados com Ele, nós buscamos as coisas mais excelentes. Colossenses 3,1, portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A nossa morada não é aqui, queridos, nós somos peregrinos aqui. Um dia nós vamos estar para sempre com o Senhor. Concluindo esta mensagem, na carta de Paulo a Filemão, nós enxergamos claramente a diferença entre lei e graça. Nenhuma carta, talvez, isso seja tão claro. Pela lei, Filemão poderia castigar Onésimo, até matar, mas pela graça, ele perdoou. Percebam isso? Lei e graça. Pela lei, ele poderia matar Onésimo, mas pela graça, ele perdoou e recebeu como irmão em Cristo Jesus. Pela lei, nós estávamos perdidos e condenados. E se Deus mandasse todo mundo para o inferno, mesmo assim ele seria justo. Mas pela graça, ele fez cair sobre o seu filho toda a culpa, toda a taça da ira do pecado. A Bíblia diz que aprove a Deus moer o filho dele na cruz por amor de nós. Pela lei, nós não conseguimos cumprir a lei. A lei diz para mim, você não consegue cumprir, você está condenado. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que a lei nos serve de aio, de condutor. Ou seja, você não consegue cumprir a lei, então ela aponta para Cristo Jesus que cumpriu em nosso favor. Lei e graça, nós somos salvos não pela lei, mas nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.